Portanto, está ligando tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Portanto, se morrestes com Cristo, está ligando lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Querido Pai, Tu nos conheces e sabes que somos pó, e indignos, mas fomos alcançados pela Tua graça. E é por esta graça que nós nos colocamos aqui diante do Senhor, através do sangue do Cordeiro, que nos dá acesso ao Santo dos Santos. E é por isso, Pai, que nós, nesta hora, rogamos, diante do Teu trono de graça, que Tu fales aos nossos corações pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que em tudo Cristo seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Buscai as coisas lá do alto. Que coisas? Na verdade, coisas não existe no grego. O artigo que dá esta tradução, tá, pode ser também traduzido como buscai a realidade lá do alto. Ou as realidades lá do alto. Porque coisas é sempre menos do que pessoas. E aqui a coisa é maior. Buscai a realidade espiritual. Que realidade é essa? Ele está dizendo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. As realidades lá do alto. Que realidades são essas? Como é que eu vou buscar? Onde eu vou buscar? Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Vamos para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago está falando sobre os motivos de ter alegria. Como se deve ter alegria? Entende? Por motivo de toda alegria. Aí ele diz, se você passar por tribulações, por perseguições, por dificuldades, motivo de fazer festa. E ele vai descrevendo e fala como se obtém a sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E aí ele fala das circunstâncias terrenas, que são transitórias, como a condição de ser pobre, de ser rico. E fala da origem do pecado, dizendo como é que o pecado surgiu. O pecado surgiu com um agente externo
mas com um desejo interno, que ele chama aqui de concupiscência, cobiça. E quando ele chega no versículo 16 e 17 e 18, então ele estabelece uma verdade muito importante para nós. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não vos enganeis, meus amados irmãos. A gente pode se enganar? Pode. Por isso ele disse, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Buscai as coisas lá do alto. Quem é o agente de tudo que vem do alto é o Pai. Vou começar com coisas práticas. A oração. Nós não sabemos orar, está dito na palavra. Não sabemos orar como convém. Nenhum de nós sabe orar. Mas Jesus nos ensina a orar. E ele começa dizendo como é que se deve orar. E ele deu uma oração modelo formada de 7 trilhos pelos quais a gente pode orar. Se um trem precisa de trilho, e sem trilho o trem não anda, nós precisamos desses princípios da oração. E o princípio primeiro da oração é Pai. Muita gente ora assim, de qualquer jeito. Você pode orar a Cristo? Pode. Mas tem um modelo de oração. A oração é o Pai. A oração é o Pai através do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo é quem intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, em nome de Jesus. Eu queria que você observasse como é que você ora. E tem algumas orações que é assim, Pai, aí, Senhor, aí depois, Jesus, eu te agradeço porque o Senhor criou o universo, está certo, maravilhoso. Pai, eu te agradeço porque morreste na cruz. A Trindade tem funções e tem atividades feitas. Então nós temos que ter cuidado como está orando. E saber como orar. Falar com Deus, o Pai. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Eu quero que você observe, quando você for orar, ore para o Pai. Lembre-se que Jesus veio trazer uma revelação, Abba. Abba. É a revelação de mais intimidade. Nós só podemos entrar na presença do Pai por causa de Jesus. Buscar as coisas do alto é buscar o Pai. A realidade do Pai. E saber que através do Pai, toda boa dádiva, lembre-se desta palavra dádiva, boa dádiva e dom perfeito. Qual é a boa dádiva do Pai? Que boa dádiva é esta que o Pai nos deu? Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 3.
Evangelho de João. Eu estou falando das coisas do alto. Primeiras coisas do alto, as realidades do alto. Capítulo 3 de João. Em primeiro plano, eu queria só lembrar aqui um pouquinho. Nós vamos falar daqui a pouco desta sabedoria da terra, que ela é tríplice. A sabedoria da terra. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. E nós vamos ver por que essa sabedoria é assim. Mas nós queremos observar aqui uma coisa. Pegaram o João, aquele João, primo de Jesus, que veio como o precursor de Jesus, e foram colocar um bichinho da inveja, dizendo assim: aquele que estava contigo lá, está batizando. Ele está fazendo concorrência contigo, João. Ele está jogando tênis, querendo ganhar de ti, não está jogando frescobol. João, aquele, veja bem como está aqui, verso 25, Renan, 3, 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Olha a perversidade do coração humano. O senhor veio primeiro, o senhor devia ter a primazia, e aquele que chegou depois, que está batizando, e o povo está indo atrás dele. Toda vez que você vê isso, isso é diabólico. Provocando ciúme, inveja. Vamos lá. Continua, Renan. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha, ele começa dizendo, ó, é lá de cima que primeiro vem. Lá do céu. Continua. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que coisa. Nós entendemos que João era um homem muito... Ele foi considerado por Jesus o maior homem da face da terra. O maior homem no reino de Deus é maior do que João. E João foi considerado por Jesus o maior. Sabe por que João foi considerado o maior? Porque João só apontava para Jesus. Quando queriam fazê-lo sentir-se importante, ele dizia: não, ninguém pode receber nada se do céu não for lhe dado. E eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não sou Cristo, mas eu vim para ser o precursor dele. E sabe qual é a minha alegria? É ouvir a voz do noivo. O noivo já está aí. Eu estou feliz, o meu contentamento já está aqui. Ele veio. Buscar as coisas lá do alto é apontar diretamente para aquele que veio do alto. E aqui você vai ver o verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João entendia claramente que a sua missão aqui na terra era uma só. Era falar daquele que veio do céu, que veio de cima. Esta é a expressão aqui.
O que vem das alturas, o que vem do cima, está acima de todos. A primazia está nele. Queridos, nós estamos gastando tempo em buscar coisas que não estão no foco de Deus. O foco de Deus, Pai, a boa dádiva que vem do alto. Deus amou o mundo de tal maneira, deu a dádiva de Deus. Qual é a dádiva de Deus para o mundo? Cristo. Cristo. O que é buscar as coisas lá do alto? É buscar a Cristo. Pai, revela-nos Cristo. Você sabe por quê eu pedi que cantássemos este cântico outra vez? Porque este cântico focaliza a pessoa do Cordeiro. A pessoa de Cristo. Esse mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Que foi justificado no Espírito. Que foi pregado aos gentios. Aquele que foi crido no mundo. Aquele que foi visto dos anjos e foi recebido na glória. É Ele, e só Ele que merece toda a focalização dos holofotes. Um pouquinho a gente vai ver o dom, o presente é Cristo, mas aquela profecia, o dom, é o Espírito Santo. E qual é a tarefa do Espírito Santo? É focalizar em Jesus Cristo. Eu gosto muito daquela imagem que o irmão Romeu disse. Você tem um monumento na cidade, e tem os holofotes, para iluminar aquele monumento que foi criado. Os holofotes ficam escondidos, focalizando atrás de uma árvore ou dentro do chão, focalizando para aquele monumento ficar iluminado. Ele diz, o monumento é Cristo, os holofotes, o holofote é o Espírito Santo, focalizando, olha para Ele. E eu fico tão, assim, quando nós olhamos para Cristo, e exaltamos a Cristo, qualquer pessoa, até um porco, pode louvar o Criador. Ou você não sabe que os animais também louvam o Criador? As árvores batem palmas, e os animais do campo rendem louvores ao Criador. Eu não sei como é que um porco rende louvor a Deus, mas que rende, porque é animal. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se porco tem fôlego, pois ele louva. Como é que é o louvor de um porco? Não sei. Louvar o Criador. Mas eu quero dizer uma coisa, só os redimidos podem louvar o Cordeiro. E a igreja se reúne por causa do Cordeiro. E é por causa dele que ela precisa se curvar e adorá-lo. Então, cânticos devem estar voltados para o Cordeiro. Quando você abre o livro de Apocalipse, lá que você chega no capítulo 4, você vê os 4 seres viventes que são aquela história da majestade daqueles animais, daqueles seres com cabeças diferentes, aquela multifacetalidade das suas cabeças, e eles cantam, digno é o Cordeiro, e os 24 anciãos se prostram e tiram suas coroas e colocam diante do trono, diante do Cordeiro. Este é o foco. Nós não temos outro. É o Cordeiro. Buscai as coisas lá do alto. É aquele que desceu. Hoje de manhã nós vimos. Quem subiu foi o que primeiro desceu. Ele desceu para estar aqui entre nós. Então buscar as coisas lá do alto é buscar a Cristo na sua essência. Mas não é só a Cristo.
é também buscar a intimidade do Espírito Santo. Vamos pular agora um pouquinho lá para o livro de Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Do alto. Que poder é este que vem do alto? Toda boa dádiva. Qual é a minha boa dádiva? A minha boa dádiva é o Cordeiro, é Cristo. E todo dom perfeito, o dom perfeito é o Espírito Santo, o dom do Espírito. A boa dádiva é Cristo, o dom perfeito é o Espírito Santo. Lógico que em Cristo e no Espírito Santo nós temos toda uma riqueza de Deus. Nós temos as insondáveis riquezas de Cristo. E nós temos todas as bênçãos espirituais armazenadas neles. Quem tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem o maior tesouro que existe no mundo. Mas buscá-los, antes de pensar, precisa buscar. Quem busca? Os que ressuscitaram com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. E por que ressuscitaram? Porque morreram com Cristo. E quando morreram com Cristo? Quando Cristo morreu. E quando foi que Cristo morreu? Há 2000 anos atrás. Mas eu não tinha nascido, mas você faz parte da humanidade. Se você fizesse parte da raça dos ratos, você não seria salvo, porque ele não morreu por rato, ele morreu por homem. Ainda que os ratos um dia vão convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, porque toda a natureza e os animais também sofrem hoje as consequências do pecado. Hoje nós vivemos num mundo de cardos e espinhos e abrolhos, mas um dia isso tudo vai mudar. E vai ser transformado num novo mundo, numa nova terra. E tudo vai convergir nele, mas na dispensação da plenitude dos tempos. Também rato vai ser salvo. É o que mais parece com o homem. Rato e porco são os dois animais que, do ponto de vista do DNA, são mais semelhantes do que um homem. Por isso que eu citei os dois. Você parece mais com rato e com porco do que com qualquer outro animal. Macaco é o mais diferente. Essa história do Darwin está caindo por terra. Com macaco não dá, não. É mais com porco e com rato. Tanto é que, algum tempo atrás, as coisas que eram feitas, as válvulas mitral que eram feitas, era feita com porco. Seu marido não quis operar, pastor Abuchaim, porque ele disse, a válvula é de porco, eu não vou botar coração de porco no meu. Mas se ele soubesse que o coração dele era mais semelhante com o de porco, ele teria ter feito. E o seu também, não pensa que é só do pastor Abuchaim meu não, o seu também. Talvez por isso que Jesus permitiu que aquele demônio entrasse naqueles porcos, que eram muito parecidos. Agora, queridos, eu quero chamar o seguinte, a atenção de vocês aqui. Nós temos um dom. Que dom é este? Vamos aí para Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Que é o dom perfeito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não sofre inflação, não tem mudança, não é como este Deus das casas siderais. Qual é o Deus das casas siderais? Cada semana muda o horóscopo. Cada semana muda, porque muda a casa do Sider. E quando muda a avaliação. A melhor revista atualmente no Brasil chama-se Piauí. Não estou brincando, não. É a melhor revista hoje no Brasil, em termos de informação, de beleza. É uma revista pesada, publicada em São Paulo. Todas as vezes que eu vou a São Paulo, eu compro a revista Piauí.
E ela tem um horóscopo que eu me divirto. Maravilhoso horóscopo. É um deboche contra esta idiotice do ser humano que é governado por sol, lua e estrela, e em vez de deixar-se ser governado pela sublimidade da grandeza da Trindade divina. Tem gente que faz isso. Pega o jornal, vai ler. Eu leio aquele tudo, mas é maravilhoso o horóscopo da Piauí. Ele faz um deboche contra esta estupidez de homens que se deixam ser governados pelas marés, das luas e do sol, esquecendo daquele Deus que desceu para nos libertar. E aqui, irmãos, vamos ver o poder, de onde veio o poder. Atos capítulo 1, versos 7, 8. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Os discípulos queriam saber: Jesus, e agora? Quando vai ser o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? E ele então passa-lhe um pito e diz assim: não compete a vocês ficarem examinando tempos e estações que são de exclusividade do Pai. Mas vocês vão receber o quê? Poder. Quando? Quando descer sobre vocês o dom perfeito. Quem é o dom perfeito? O Espírito Santo que vier sobre vocês. Então, quando Tiago diz aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, do alto, do Pai das luzes. A Trindade envolvida aqui, ó. O Pai, o Filho, a boa dádiva, o Espírito Santo, o dom perfeito. Não há variação nem mudança. Não há sombra de transtorno. Olha, uma das coisas mais lindas que eu tenho observado no Deus da Bíblia é que ele não tem distimia. O que é distimia? É a doença do mau humor. É a doença da ciclotimia. Uma hora você está sobe e desce. Deus é sempre o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Não muda. Como diz aquele irmãozinho lá do interior, conversando comigo: pastor, Deus não vareia. Eu digo: não vareia não, irmão. Não vareia. Ele não vareia de jeito nenhum. Não adianta você corrigir. É vareia mesmo. Isso é a riqueza da linguagem do caboclo. Deus não tem essas mudanças. Quem tem sou eu, você. Um dia a gente está melhor, outro dia está pior. E Ele não muda no dia que nós estamos pior. E nem se torna mais, assim, favorável no dia que nós estamos melhor. Ele é o mesmo, que sempre será o mesmo, eternamente. Ele estará sempre em nós. Não há preocupação, não precisa se preocupar, porque o Deus que ama um, ama outro, ela e ama a mim, e é o Deus que salva pecadores com problemas. Deus é o Deus da graça. Não fique aí olhando, porque essas coisas são muito preciosas para a gente estar olhando para o Senhor. O Deus que tem o caminho para a pessoa da nova era. Vocês não perceberam, mas tem teosofia aqui hoje. Tem grupos
nós temos aqui nessa igreja um grupo maravilhoso que vem aqui para escutar a palavra de Deus da Gnose, de Londrina. E alguns que estão chegando ao fato de conhecimento da superioridade de Cristo. Essa igreja é mesmo para Barranca de Rio, para Curva de Rio, para buscar os fracassados que Deus ama. Eu gosto demais dessa ideia. E eu quero que você olhe bem para isto. Bendito Espírito, dom perfeito. O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim trazer um negócio para você. O que foi? Logo, voltando, Renan, para o verso 18 de Tiago 1, porque nós vimos ali no verso 17, que lá do trono, lá do alto, desceu, né, os dois pilares, o dom, a dádiva e o dom perfeito, a boa dádiva e o dom perfeito do Pai das Luzes, e no verso 18, o acontecimento por causa disso tudo. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui. Segundo o querer do Pai, o querer da boa dádiva e o querer do dom perfeito, a Trindade Santa, segundo este querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos as primícias da sua criação. Aqui nós temos aí o início de uma coisa que veio do alto. A vivificação. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Vivificar. Esta é uma obra de Deus monergista. O que significa isso? Só um trabalhou. Ele nos vivificou pela palavra da verdade. Ele nos regenerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Não é sinergista. O que é sinergismo e monergismo? Sine é com, mono é só. Monergia, uma só energia, um só trabalho. Sinergia, dois trabalhando juntos. Existe uma obra sinérgica na salvação e existe uma obra monérgica na salvação. A obra monérgica, inicialmente, é de Deus dando a vida. A vida regenerada é dada por Deus. Ele nos deu a vida. Como foi isto? Mediante a obra de Cristo. O que foi que aconteceu lá em Mateus capítulo 27, versículo 51? O que foi que aconteceu lá no capítulo Mateus 27, 51? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O que aconteceu lá naquele dia? O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Quantos metros tinha o véu do santuário? Sabe? Você sabe quantos metros tinha a tábua do santuário? Que sustentava lá? 10 côvados. Sabe quanto tem um côvado? 46, 44, depende do côvado, se é babilônico, se é da reis. Mas eles normalmente fazem uma média de 46 centímetros, um côvado. 10 côvados, quanto dá? 4,60 metros. Quanto tinha a 4,60 metros? Quanto tem isso aqui, hein? Não dá 3,5. 3,5? Diz o Renan, que é matemático e trabalha, está dando 3,5. Chega
É maior do que isso aqui. Quem é o cara que ia lá de cima rasgar de cima para baixo? Rasgasse de baixo para cima, meu irmão, era nosso. Rasgar de cima para baixo é de Deus. No dia que Jesus morreu lá na cruz, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. O que foi que rasgou? Rasgou a entrada no Santíssimo Lugar. Quem é que entrava no Santíssimo Lugar? Quem é que entrava no Santíssimo Lugar? O sumo sacerdote, quantas vezes? Uma vez no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Uma vez, com sangue, para fazer expiação pelo perdão do povo. Uma vez por ano. E o que foi que aconteceu naquele dia que Jesus morreu? O sumo sacerdote perdeu o emprego. O irmão foi que me deu o irmão Dorival me deu uma explicação maravilhosa. Diz foi o dia em que Anás perdeu o emprego. Rasgou. Cadê o Anás? Agora fui para o anais da história. Foi para os anais da história. Rasgou de cima para baixo. Perdeu o emprego porque agora estava aberto. Aberto o quê? Vamos agora, irmãos, lá para Hebreus, capítulo 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Renan, presta atenção no verso 19. Começa lendo de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Como é que está escrito aí? Tendo, pois... Intrepidez. Não, antes. Irmãos. Irmãos. Plural. Não era mais só o irmão Anás. Irmãos. Nós hoje somos sacerdotes. Nós somos a nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus, que entra no Santo dos Santos. Só Anás entrava, agora todo mundo. Quem foi e fez essa obra? Quem fez essa obra foi de cima. Buscar as coisas lá de cima é sair das coisas cá de baixo. Não das que são daqui da terra. As que são daqui da terra é sempre aquelas coisas de orgulho. Mas as coisas de Deus são as coisas que vêm lá de cima. E esta é uma. Primeiro foi a vida. E segundo, é você entrar no Santo dos Santos, que significa a obra da santificação. Porque você agora tem a vida de Cristo. Agora você entra no santíssimo lugar para a comunhão com aquele que lhe santifica. É aqui que está a grande mensagem do Evangelho. O Pai é de cima, o Filho é de cima, o dom perfeito é de cima, a vida que vem a nós é de cima. Como é que você sabe que é de cima? Como foi que Jesus disse a Nicodemos? João 3,3. Como é? Não, não é assim que está escrito, não. Alguém falou. Tradução diz nascer de novo. Fala aí, Renan. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. O irmão Renan traduziu certo. Aquele que não nascer, Hanofen, do alto.
Não é nascer de novo, é de novo sim, por favor. Não vai dizer agora, a Glenn está rachando cabelo. É de novo sim, mas é do alto. Nascer do alto é nascer de Cristo, aquele que veio. Nascer de Cristo. Por isso que ele está dizendo, buscai as coisas lá do alto. Que realidades do alto são essas? O Pai que está no alto, o Filho que está no alto, o Espírito Santo que está no alto, que foram dados para nós, a vida que vem do alto, e a comunhão na intimidade, rasgando o véu. Ó, agora nós entramos. Nós que tínhamos tanto problema para entrar no Santíssimo Lugar, nenhum pecador podia entrar lá, porque se entrasse era fulminado. Vocês se lembram que Davi queria trazer a arca do Senhor lá, mandou pegar a arca e botou a arca em cima de carro de boi. Ô, meu irmão, não pode mudar os métodos de Deus, irmão. Quando Deus diz uma coisa, não pode mexer, Ele sabe o que está fazendo. A arca só podia ser levada por sacerdotes nos varais, e o cara da frente, ó, esse aqui não podia ser. Ele e eu não podíamos carregar a arca. Tinham que ser dois do mesmo tamanho. Tem que ser Thomas. Sai sentar que você não serve para andar comigo. Ó, esse aqui pode, ó. Temos o mesmo ombro. Ele ia na frente e eu vou atrás. Nós metíamos a vara aqui, e outro não podia ser do tamanho do Renan, não, porque aí despencava a arca, ficava torta. Tinham que ser 4 do mesmo tamanho, da mesma altura. 4 sacerdotes. Obrigado, Thomas. O cara pegou, pôs a arca num carro de boi. Carro de boi não carrega a arca, não. Carro de boi carrega cana de açúcar, que vai levar para o engenho moer, para fazer açúcar, para fazer café, para o doutor ganhar dinheiro e comprar Chevrolet. Agora, irmãos, a arca não podia ir. O puseram lá, e o pobre do usar foi usar de um costume que não devia. Tocou na arca. Tadinho. Morreu fulminado na hora. Oh, mas injusto! Deus não muda a sua palavra. Não pode tocar na arca. Ela é santa. Era a presença de Deus. Hoje nós podemos tocar, porque podemos, por causa do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Nós podemos, mas antes não podíamos. Agora nós temos acesso, irmão, para a comunhão com o Senhor. E eu queria que você observasse essa coisa extraordinária. Hoje, nós podemos de cara descoberta, sem véu, sem nenhuma máscara. Quem é você? Senhor, eu sou aquele pior pecador, indigno, que o Senhor lá na cruz assumiu o meu pecado, a minha falta, a minha rebeldia. Senhor, eu estou aqui. Então nós temos as coisas do alto. Mas eu queria terminar ainda. Só um tiquinho, vocês esperam? Um tiquinho. Vamos para Tiago, irmãos. Eu sei que depois a gente volta para cá. Tiago, capítulo 3. É que esse aqui é um ponto. Eu já falei do Pai, não foi? Falei da dádiva, a dádiva, que é Cristo. Depois falei do dom perfeito, da vida, da comunhão, da santidade, da santificação. Falamos também de... Qual foi a última agora? Você não sabe mais, não? Como assim? O que foi? Não, já falamos da vida.
da comunhão, agora vamos falar da última coisa, que também vem do alto. Como é que a gente vai crescer? É com a sabedoria que vem do alto. Sabedoria. Existe uma sabedoria da terra, não existe? Ela é chamada de Sofia, sabedoria da terra. E os gregos chamavam de filosofia, a amizade a esta sabedoria da terra. Mas a sabedoria que vem lá do alto, ela é louca. A sabedoria lá do alto, ela é moria, é coisa louca. Essa sabedoria lá do alto, entretanto, ela tem 7 características, diferente da sabedoria da terra, que só tem 3. E nós vamos aqui para Tiago, capítulo 3, vamos dar uma olhadinha nesse caminhar da sabedoria. No verso 13 até o verso 17, mas nós vamos caminhando devagar, Renan, não precisa correr não, porque eu estou olhando aqui no relógio. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ele está chamando o seguinte, esta palavra mansidão, hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre a mansidão e a humildade, os 2 pilares da pedagogia de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Mansidão ligada muito ao nosso ter, enquanto que a humildade está ligada ao ser. Ter e ser são 2 verbos tremendos. Quem tem mais, chora menos, mas talvez chore eternamente. O mais, maior e melhor. Os 3 M's mais perigosos no mundo. Eu quero ser mais do que você, quero ter mais do que você, quero ser melhor do que você, quero ser maior do que você. Está aí, é uma coisa terrível, que está sempre me mexendo comigo. Afinal de contas, eu sou mais velho. Eu tenho mais experiência. Ô perigo danado. Perigo terrível. Então nós temos que ter aqui o cuidado com essas questões. A mansidão, característica do cordeiro. Manso e humilde. Aí ele diz aqui que a sabedoria mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Continue, meu irmão. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Todas as vezes, são 2 coisas que esta sabedoria produz. Essa sabedoria que é terrena, que não é do alto, é terrena, que é psíquica, animal, psíquicon, é almática, emocional, adoecedora, possessiva. Esta sabedoria, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica, demoníaca, divisionista, traz confusão. Aí então ele usa que diz que ela produz 2 coisas. O que é? 2 coisas. 2 coisas. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Inveja e facção, divisão. Isso é demoníaco. É terreno, é animal. Inveja. Eu vou dar uma sugestão para a leitura e no próximo vez que Deus nos der a graça da gente tratar um pouquinho mais, que eu quero bater um pouquinho mais nesse assunto aqui, porque é um assunto que mexe muito comigo, que foi a revolução de Corá.
Hoje de manhã eu dei uma lição de casa para verem lá o vale de Berzor. Berzor. Mandei fazer uma pesquisa para a pessoa de manhã. Agora vai fazer também. É capítulo 30 de 1 Samuel, o vale de Berzor. Vão ler aquilo lá e vão descobrir coisas lindas da igreja de Berzor. A igreja dos fracassados. Como se recupera um fracassado. E agora também eu queria que você guardasse para ler o capítulo 16 de Números, que é a revolução de Corá. Como foi que aquela turma fez com os incensários diante do Senhor? Provocando ciúme, inveja e sentimento faccioso. Judas vai falar dessa turma, e Pedro também fala dela. Que são 3 princípios terríveis. 3 princípios. O de Balaão, o de Caim, o de Balaão e o de Corá. São 3 coisas. O princípio de Caim, o de Balaão e o de Corá. Mas é para você também não ficar não vou dar tudo de mão beijada. Não fica muito preguiçoso. Prato feito gera preguiça nas pessoas. Vai lá no buffet e serve o pratinho. Vai buscar. Estou gostando que alguns irmãos aqui estão indo para a Bíblia, buscar, orar, pedir ao Senhor, estudar, ver o que a palavra de Deus está dizendo, para não ficar essa turma só comendo de prato feito. É bom. É importante a gente estar lendo a palavra de Deus. E então ele está falando 2 coisas. Inveja. Olha, Deus, como a admiração é uma coisa linda, mas você pode partir da admiração para a inveja. Tem uns irmãos que a gente olha para eles e você fica assim, puxa, como é que esse irmão cresceu na vida espiritual? Senhor, mas não tem inveja dele não, deixa ele crescer, convém que ele cresça, e você fica de baixo pulando assim, cresce mais irmão, cresce mais, porque você me ajuda a crescer também, senão vem dor de cotovelo, inveja, e quando há inveja, racha, sentimento faccioso, pode reparar, que na Bíblia, onde apareceram as facções, tinham 2 grupos de viúvas. Sempre a gente tem que ter cuidado com viúva. Cuidado. Não, mas é cuidado porque Deus tem os olhos em cima de viúva. Deus cuida muito das viúvas e dos órfãos. Eu tenho visto muita gente que meteu a mão em dinheiro de viúva penar. Muita gente. O fazendeiro mais rico da minha terra, que meteu o dedo no dinheiro da viúva, morreu pobre. Deus não gosta que mexa com viúva, e nem com órfão. Você não mexe com essa gente não, que Deus tem um xodó com esse povo. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então é bom não mexer lá. Eu não sei porque eu falei isso. Me perdi. Me ajuda. Rachar. Fazer rachadura. Não, meu irmão. Não faça. Não se meta a achar. A igreja é de Deus. Deus ama essa igreja. A igreja. Então, tem havido muitas rachaduras que adoecem, que geram dores. Então nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Com a igreja de Deus. Espírito de facção. Inveja. É tremendo. Adoece. Apodrece.
Senhor, eu queria ver crescer, irmãos, crescendo. Agora eu queria que você olhasse só um tiquinho mais e a gente vai embora. 17 e 18, irmão Renan. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Quantas são as qualidades da justiça lá do alto? Vamos ver, tem uma que é composta. Primeiramente, ela é pura. O que significa puro? Puro. O que é uma coisa pura? O que é uma cocaína pura? Ó, é uma cocaína sem... Eu só botei porque é fácil de... O que é um leite puro? O que é um vinho puro? Que não foi misturado. Primeiramente, ela é pura, sem mistura. É só do alto, não é da terra. Não tem nada da terra, é do alto. Segundo, ela é geradora de paz, pacífica, produtora de paz. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O quanto depender de vós. Você quer levar? Leva. Nós não vamos brigar por causa disso. Isso é lá do alto, não é daqui da terra não. Aqui da terra, você quer levar? Olha a faca do bucho. Mas a lá do alto é pacífica. Terceira, essa palavra aqui, indulgente. Vocês se lembram por que houve a reforma protestante? Tinha uma venda de quê? Indulgência. Você sabe o que é indulgência? Era um pedaço de pano que foi inventado para libertar os pecados das pessoas que tinham morrido. Então você comprava um pedaço de pano daquele, custava caro, e libertava o pecado. Indulgência quer dizer perdão. A sabedoria lá do alto, ela é perdoadora. Ela é pura, ela é inteira, íntegra, sem divisão, ela é pacífica, geradora de paz, e ela é perdoadora. Você não está perdoando, então não tem sabedoria lá do alto. Perdoou? É do alto. Porque o alto quer nos proteger do azedume. Como é que você está? Estou azedo. O que você tem? Estou com amargura. Ah, o que foi? Me ofenderam. Ah, e daí? E daí que eu não perdoo? Pois é. Isso é do processo da santidade, do conhecimento, da sabedoria, que é lá do alto. Não é inchaço de conhecimento. É uma relação para remover essa coisa que está matando a gente. Aqui dentro desse auditório hoje tem histórias de gente que foi excluído, abusado, deixado para trás, foi machucado na infância, porque eu conheço a minha história, conheço a história de alguns, e conheço que a história de cada um de nós é de traumas, de realidades duras, difíceis. E nós vivemos presos no passado, no retrovisor o tempo todo olhando, e não temos esta sabedoria perdoadora de soltar. Olha que eu ainda carrego nas minhas lembranças, no antânio, na coisa do passado, dores da minha alma, e de vez em quando elas aparecem, eu digo, peraí, você já foi tratada lá na cruz, o que você está metendo aqui? Por que você está entrando aqui? A sabedoria lá do céu, ela é indulgente. Mas tem uma outra palavra aqui que eu acho linda.
essa palavra aqui é muito parecida com o príncipe da paz. Como é que chama essa palavra? Tratável, liana, educada. Uma das coisas que, quando eu vejo o meu Senhor, que veio lá do alto, e do Santo Espírito, é a maneira, não é diplomática, que eu não vou usar essa palavra diplomática, a maneira cavalheira, como ele trata os rebeldes, com graça, tratável, não dá coice, não é égua no cio, é um Deus tratável, uma sabedoria tratável, que você encontra os eleitos do Senhor, e você fala com eles, chega mais, pega na gente assim. Eu não vou dar o nome, mas eu conversando com um desses homens de Deus, e ele falando, aquilo me tocava profundamente. Que lhaneza. O Humberto estava contando também de um desses homens de Deus, eles estavam caminhando lá em Brasília, e ele parou assim, e viu um passarinho cantando, e disse assim, Deus te abençoe. Tratável com a natureza, essa natureza que Deus fez para nós, até essas pombinhas, eita pombinha, que chega o carro, fica. Outro dia eu parei debaixo de uma árvore, fui na casa do Thomas, ou lá na casa, parei debaixo da árvore, mas Thomas, você não pode imaginar quando eu saí de lá, não tinha para-brisa, eu tinha que dirigir do lado de fora. Elas tinham feito aquele serviço, e aí a gente abençoar a bendita pombinha. Deus te abençoe, pombinha. Que um gavião te pegue. Mas também o gavião de Deus, precisa comer, né? Tratável, vamos lá. Aí tem uma dupla, são acopladas. Aqui é um cano de duas partes. Cheia, plena de misericórdia e bons frutos. Lembre-se que quando o adjetivo bons aparece, sempre vem de uma origem boa. Toda boa dádiva vem dele. Nós temos obras, nós não temos boas obras. O homem natural não tem boas obras. Ele tem obras de justiça, praticadas por nós, os seres humanos. Boas obras sempre vão tratar do tronco da oliveira verdadeira, ou da videira verdadeira. Boas obras, a árvore boa dá bons, e a árvore má dá maus, mas quando nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, ou na videira verdadeira, nós passamos a receber a seiva dela. Então essa aqui não é nossa, as boas obras são de Deus, criadas em Cristo Jesus para que andássemos delas. Então todas as vezes que você encontrar esse adjetivo bom, está ligado a Deus, porque bom, o único bom é Deus. Não existe homem bom. Nós somos maus. Jesus disse, se vós que sois maus. Então, esta misericórdia e bons frutos. Mas vamos caminhar, só para terminar aqui. Uma outra coisa que ela é, não tem parcialidade. Aí, a história de Bezor. Quando Davi pegou os despojos dos amalequitas, 400 iam com ele e 200 ficaram cansados em Bezor. Na hora de dividir os despojos, tinha que dividir igualmente. Mas eles não foram para a guerra. Mas eles pertencem ao exército do Senhor. É tudo igual. O que é para um é para outro.
Mas esses aí não foram conosco, é uma turma de preguiçoso. Não tem nada, mas ele é amado de Deus. Vamos dividir junto. E Davi está mostrando exatamente isso. E eu vou acabar sem, tira a hipócrita. Tira a máscara. Ontem fui participar de um casamento lá no Planalto. E aí na saída estavam os mascarados da metamorfose. Tudo escondido atrás da máscara da face. E quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Tira a máscara. Quem é você? Eu sou o pecador mais indigno. Estou aqui diante do Senhor. Então, o sacerdote bota a mão na cabeça da ovelha, passa a mão na cabeça do pecador e transfere, e aí o pecador vem e pega a ovelha. O pecador vem e pega a ovelha, agora esse bicho é a ovelha aqui, com uma adaga, a espada de 2 gumes, e quem matava não era o sacerdote. Eu tinha até muito tempo olhando o sacerdote. Um dia o Humberto me chamou a atenção, olha aqui, não é o sacerdote. Aí fui ver, e não é o sacerdote. Quem mata é o pecador. Quem matou Cristo fomos nós. Aí depois o sacerdote esfola e tira as coisas e lava e purifica e faz oferta. Mas quem mata é o pecador. Foi você e eu que matamos a Cristo. Mas foi Ele que nos justificou. Queridos, as coisas lá do alto. Nós vamos continuar nas coisas do alto, não é? Elas são preciosas para nos enriquecer. Buscai, porque agora nós vamos querer a segunda coisa, pensar. Primeiro estamos buscando, depois pensar. Pensai. Agora para pensar, onde é que você vai pensar? Pensa mais, pensa mais, pensa mais, pensa mais. Esse pensai aí é uma ideia, pensar e ficar pensando. Pensai. Pensar no quê? Pensar no Pai, pensar no Filho, pensar no Espírito, pensar, o que mais? Na vida, pensar em que mais? Na comunhão, e pensar em que mais? Na sabedoria. Aí nós vamos, bendito seja Deus, que está dizendo para a gente levantar a cabeça e buscar. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.